beleza? Agora o resto a gente não sabe. Da Ana Maria Braga. Os senhores também podem ver aí na frente da embarcação que a coloração da água ela muda, ela fica bem mais clarinha. Aonde está essa parte aí mais clara é chamada de baixinhos, é o banco de areia. Então conforme mais raso, mais claro, e mais escuro, que é mais fundo. Mas também aqui em Arraial do Cabo, pelo fato desse fenômeno da natureza aí, né? A gente tem essas águas aí, porque elas são águas renovadas todos os dias. A correnteza que passa não deixa essas águas ficarem aqui e elas sempre estão sendo renovadas e ficando limpinhas. Então a gente vai estar seguindo até a Ilha do Farol para a gente fazer o nosso primeiro desembarque lá na praia. Tá gostando do passeio, filho?